Visão Espírita, a sua revista eletrônica do Espiritismo. Especial Chico Xavier. Prezados amigos telespectadores, estamos abrindo mais uma vez o programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo feito para você. E dando prosseguimento a esta série especial Chico Xavier, no programa de hoje nós apresentaremos uma série de quadros a respeito da vida e da obra de Chico. Nós inicialmente apresentaremos uma reportagem exibida pela TV Mundo Maior por ocasião dos 150 anos de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, a cidade em que Chico apresentou a sua primeira etapa dentro da sua missão aqui na Terra. Depois, em seguida, teremos Allan Kardec na filosofia espírita. Teremos também, em seguida, um bate-papo a respeito de cenas do filme de Chico, apresentado na recente minissérie na TV Globo. Também teremos a Icléia Vidal, falando a respeito da vida de Chico Xavier, no quadro Falando ao Coração. Em seguida, teremos o Cláudio Vidal, falando do Livro dos Espíritos em relação a Chico Xavier. Nós também teremos momentos de humor, porque Chico era uma pessoa alegre, uma pessoa que fazia os outros alegres. Então ele tem muitas histórias, muitos trechos da sua vida, de maneira pitoresca, de maneira humorística, e nós teremos aqui em seguida o Eurípides para nos contar desses momentos alegres de Chico Xavier. E o Monte Oliva, o Carlos Monte Oliva, nosso amigo e apresentador, estará também focando através de cenas que ensinam do filme que foi gravado pelo nosso amigo jornalista Saulo Gomes, no Pinga Fogo, da TV Tupi, em 1971, onde Chico fala das tragédias coletivas, muito oportuno no momento que estamos vivendo. E nós teremos o Mário Vinhas com aquela sempre oportuna mensagem para todos nós e, finalmente, a energização da água. É um programa variado que nós estamos apresentando a vocês para que possamos, todos nós juntos, estarmos fazendo essa revista eletrônica do Espiritismo. Tenhamos um bom programa. Falando de Chico. Pedro Leopoldo é a cidade mineira onde nasceu e viveu o médium Chico Xavier. Hoje é dia 2 de abril, data em que o médium completaria 96 anos. E também acontece hoje a inauguração da casa de Chico Xavier. Nós vamos levar você até essa inauguração, além de outros pontos pelo qual o médium passou e desenvolveu a sua mediunidade. Estamos no primeiro dos 7 caminhos de luz que vamos percorrer durante essa matéria e nós contamos com a ajuda do pessoal da Fundação Cultural Chico Xavier. Essa é a Praça Chico Xavier, que foi fundada em 1980 e o Luiz vai explicar pra gente a importância desses caminhos de luz. A importância do caminho de luz são os principais pontos que Chico Xavier percorria em Pedro Leopoldo, na sua infância, na sua juventude e depois também. E essa praça foi inaugurada depois em homenagem do povo de Pedro Leopoldo da Francisco Cândido Xavier. Rua São Sebastião, número 55. Essa é a rua do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier. John, conta um pouco da história desse Centro Espírita.
Bom, o Centro Espírita Luiz Gonzaga ele foi fundado por Chico e um grupo de amigos em 21 de junho de 1927, na época onde manifestou a sua faculdade mediúnica. No dia 8 de julho de 1927, ele recebe as primeiras 17 páginas da sua psicografia, que perdurou aí por 75 anos aproximadamente. É uma referência na nossa região. Todas as casas existentes aqui em Pedro Leopoldo surgiram a partir do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E acredito que ainda permanece como uma referência nacional. Alguns historiadores citam ele como sendo o primeiro centro espírita aqui de Pedro Leopoldo. É verdade isso? Olha, lendo e relendo as obras sobre a psicofonia de Chico Xavier, Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, podemos identificar no livro Instruções Psicofônicas uma comunicação psicofônica através de Chico Xavier, de um espírito chamado Ernesto Senra, fundador de uma antiga instituição espírita na cidade. É um dado que até hoje eu não vi em nenhuma biografia de Chico e da nossa cidade, chamado Centro Espírita Amor e Luz, fundado no dia 3 de fevereiro de 1903. E bem próximo a ele tem o Grupo Espírita Meimei. Ele é uma espécie de extensão do Centro Espírita Luiz Gonzaga? É verdade. O Grupo Meimei ele foi fundado em 31 de julho de 1952. As atividades mediúnicas de desobsessão passaram a ocorrer não mais no Centro Espírita Luiz Gonzaga e se transferiram para o Grupo Meimei, com apoio do nosso companheiro Arnaldo Rocha, um dos diretores da União Espírita Mineira. Esta é a fábrica de tecidos onde Chico Xavier trabalhou. Daqui nós vamos direto para a Fazenda Modelo, onde nos espera a doutora Marlene Nobre para apresentar um importante local onde Chico Xavier passou. Esta é a Fazenda Modelo, local onde Chico Xavier trabalhou como funcionário público para o Ministério da Agricultura. Ele trabalhava nessa salinha aqui em cima. Nós estamos aqui na Fazenda Modelo. Neste ponto é importante a gente observar que Chico Xavier psicografou a obra Paulo e Estevão no porão desta casa. Aqui morava o Dr. Rômulo Joviano, que era o seu chefe na Fazenda Modelo. Quando Chico Xavier recebia Paulo Estevão, ele só tinha a companhia de um sapo. Este sapo chegava no momento que Chico recebia e só ia embora quando ele acabava. Quando foi no último capítulo, ele estava chorando muito, bastante emocionado. Então ele disse em voz alta, né? Só você, sapo, me acompanhou até esse instante tão precioso para mim, né, em que pude acompanhar a vida de um missionário como foi Paulo de Tarso. Era comum ele ter reuniões aqui e foi oferecido a ele que quando precisasse psicografar e precisasse de um lugar mais calmo, mais ermo, mais tranquilo, que ele poderia utilizar esta parte da casa. Esse descampado aqui à frente dessa árvore tinha aqui uma espécie de um acampamento espiritual, onde os espíritos, fiscalizando a obra mediúnica de Chico Xavier, eles montaram um acampamento próximo às atividades profissionais aqui de Chico. Este aqui é mais um dos Caminhos de Luz instituído pela Fundação Cultural Chico Xavier. E o John da Fundação vai contar pra gente um fato interessante que aconteceu aqui nas proximidades. Bom, em 1931, Chico Xavier ele teve o seu primeiro contato com o seu benfeitor Emanuel. Era uma área de lazer utilizada pela comunidade de Pedro Leopoldo e aos domingos ele vinha com muita frequência nas proximidades aqui deste local. E a Fundação reserva ali um espaço com uma novidade futura. O que vai ter por lá? A Fundação Cultural Chico Xavier está se articulando para transformar aqui e prestar uma homenagem e construir um memorial Chico Xavier, constando as suas obras, né, um pouco da sua memória, cartas, objetos pessoais, uma forma aqui de prestar uma justa homenagem ao seu ilustre
filho dessa comunidade. Chegamos então ao ponto final do nosso roteiro de visitação na cidade de Pedro Leopoldo. Essa é a casa de Chico Xavier, que está sendo inaugurada neste momento. Com certeza é um momento de muita felicidade para Pedro Leopoldo, quando a gente vê uma iniciativa tão brilhante quanto a do Geraldinho Lemos e amigos, ao reestruturar essa casa com todo o carinho como ele fez, ficou belíssimo. E para nós em Pedro Leopoldo é um motivo de muita satisfação realmente ter o acervo que ele trouxe para cá. A gente realmente está fazendo o convite para que as pessoas venham a Pedro Leopoldo, porque finalmente Pedro Leopoldo vai estar preparado e estruturado para recebê-los. Minutos de Filosofia Espírita. Caros amigos, que a paz de Jesus nos envolva. No programa de hoje estaremos tratando do tema trabalho. Mas o que é o trabalho na visão filosófica e na visão espírita? Os dicionários nos dizem que o trabalho é toda atividade útil, remunerada ou não. Historicamente, o termo trabalho tem origem no latim tripalium, instrumento de tortura de escravos constituído por 3 paus. No aspecto religioso, o sentido parece não ter sido muito distinto. Tudo começa com a expulsão de Adão do paraíso. No suor de teu rosto comerás o teu pão. Assim, a história e a religião selam o destino do trabalho, qual seja o pagamento do pecado que nosso ancestral primeiro, Adão, cometeu. É o trabalho. O que impera em nossa civilização ocidental, cristã, judaica, é o trabalho-castigo. E ainda mais, da herança greco-romana, o trabalho era função de escravos. A reforma protestante trouxe um alento ao trabalho. Passa a ser dignificado, ter honra, e o ócio passa a ser condenável. A visão espírita, no entanto, muda totalmente o paradigma do trabalho. Vincula o conceito de trabalho com oportunidade de aprendizagem, de disciplina, de aquisição de hábitos nobres. O trabalho nesta nova visão nos oportuniza desenvolvimento mental, criativo e social, bem como a prática de todas as virtudes que caminham junto com o trabalho. Quais são? Disciplina, perseverança, humildade e todo exercício de relacionamento humano. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, nos fala em trabalho-aprendizagem, trabalho-prazer, trabalho-missão, ou seja, desvincula o trabalho do pecado. Neste ponto, lembramos de Chico Xavier, quando alertado por Emmanuel de seu objetivo missionário do trabalho em benefício do próximo. Chico foi para nós o exemplo vivo da visão espírita de trabalho. O legado de Chico foi em torno de trabalho e auxílio ao próximo. Encerramos trazendo um ditado oriental que diz: escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia de sua vida. Informativo Visão Espírita. Vem aí a sensacional Bienal do Livro de São José dos Campos, de 8 a 17 de abril no Parque da Cidade, com estande da Banca do Livro Espírita Allan Kardec, com descontos de 30% a 40%, de 8 a 17 de abril, no Parque da Cidade, em São José dos Campos.
Você faz bem na obediência de sua madrinha. A humildade é uma virtude sua, Chico. Foi aquela dona de circo que mandou, uai. Não é dona de circo, é benzedeira. Foi ela quem receitou, mas sua madrinha é quem manda. Pensa que já já ele tá bom e termina esse tormento. Pois então minha língua quer de circo? Não, nem uma coisa nem outra. O que tá te incomodando? A madrinha não demora é nada. Só isso? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Olha, se você rezar direitinho, Jesus falou que vai mandar um anjo pra te ajudar. Não quero saber de anjo, não. Você não ficou de me mostrar o peão? Você é danado mesmo, Chico! Chico! Cadê o 6 gramas? Não demora nada, eu torno voltar. Essa demora é grande. Chico, não importa o que ela faça e aconteça. Você mostra que tá tudo bem. Chico! Ô, desgrama, cadê você? Prezados amigos do Visão Espírita, estamos aqui dando prosseguimento a esta cena que vocês acabaram de assistir no quadro Cenas que Ensinam. E em Cenas que Ensinam hoje, para comentar este quadro e estas cenas que vocês assistiram, nós estamos aqui com a nossa irmã Yolanda Garzon, com o nosso irmão Carlos Alberto e o nosso irmão Jorge Reis. E esta cena específica em que Chico Xavier, ainda criança, se encontra com a sua mãe em espírito, e que a primeira pergunta, Yolanda, para você sobre essa cena, em seguida você poderá, na sua resposta, já dar a sua saudação aos nossos telespectadores, embora o Chico já fosse um espírito, né, mesmo em criança, com faculdades mediúnicas extraordinárias, existe o fato de muitas crianças hoje verem, né, enxergarem e até falarem com espíritos, né? Por que isso ocorre? Boa noite a todos, muita paz a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nelson, é importante enfatizar que isso ocorre com uma certa frequência com as crianças, né? O fato das crianças verem, ouvirem e sentirem o mundo espiritual é que elas são recém-chegadas no mundo espiritual e ainda não estão totalmente vinculadas, né, ao nosso plano, à Terra. Elas estão mais vinculadas ao mundo espiritual. Tanto é assim que a criança, por volta de 7, 8 anos, quando os laços reencarnatórios dela já se consumam, ela deixa de ouvir, né? Ela deixa de sentir os espíritos, né? E nós não podemos descartar a hipótese psicológica de ser uma criação mental. Então, é muito comum, a gente observa alguns pais reclamarem que a criança tem um amigo imaginário. E isso acontece com algumas crianças, quando ela está passando por um momento difícil, quando existe um problema, às vezes, no lar, e ela não tem com quem se comunicar. Então, ela cria esse amigo imaginário e, com o tempo, isso vai também deixando de existir. Nos casos em que a mediunidade seja ostensiva, ou permaneça, ou volte na juventude, então, certamente, nós estaremos diante de compromissos mediúnicos assumidos pelo encarnado. Por exemplo, o caso de Chico Xavier. O caso de Chico é de mandato mediúnico, né? Chico é um missionário da mediunidade. Por isso, a mediunidade dele não sofreu interrupção. Muito pelo contrário, foi só em ordem crescente a mediunidade de Chico.
e somente uma observação mais apurada por parte dos pais ou responsável vai poder dar uma resposta correta com relação a essa mediunidade ou problema psicológico da criança. Tá perfeito, tá perfeito. Carla, você teria algum comentário? Não. Ok. Jorge? Sim. Nelson, a Yolanda falou muito bem, né? E a gente observando o filme e também conhecendo um pouco a história de Chico Xavier, só ressaltar que o Chico Xavier era especial, né? As crianças, normalmente, até os 7 anos de idade, como André Luiz fala, que é aos 7 anos de idade que nós estamos completando a nossa reencarnação, até esse período, é normal as crianças terem amiguinhos invisíveis, né? Acontecer normalmente com as crianças, como os pais relatam bastante. Agora, Chico Xavier era especial. Ele via nitidez mesmo. Ele via já, daquela idade, se tivesse alguma pessoa ali na região que tivesse conhecimento espiritual, conhecimento espírita, já sabia que estaria ali de frente de um fenômeno mediúnico mesmo, né? Ok, Jorge. Segunda pergunta, Yolanda. Todos nós contamos com espíritos familiares, né? Já desencarnados, que acompanham as nossas famílias, né? E nós não os vemos, né? Agora, embora nós os vejamos, nós os atraímos, né? Eles permanecem junto de nós muitas vezes, e essa permanência junto a nós, será que é livre ou espontânea por parte deles? Olha, Nelson, pode ocorrer as duas hipóteses. Quando os nossos parentes já desencarnados, eles têm condições espirituais, quando eles já estão bem adaptados no mundo espiritual, então eles poderão vir periodicamente nos auxiliar, né? Não é correto nós o evocarmos, porque nós não sabemos das condições deles no mundo espiritual. Pode estar passando por um momento difícil, pode estar num período de adaptação. Então, quando nós tivermos um problema, uma dificuldade, é interessante, é importante nós recorrermos a Deus, que certamente a ajuda vai nos chegar. E se os nossos parentes tiverem condições, espontaneamente, eles vão estar ao nosso lado, nos auxiliando, né? Então, o que nós não devemos é ficar evocando os nossos familiares, deixar eles que sigam a sua trajetória no mundo maior. E no caso do Chico, inclusive, o espírito da sua mãe, né, da mãe de Chico, era um espírito já evoluído, né? Muito preparado, tanto que a gente observa pelo livro Cartas de uma Morta, a gente vê o processo evolutivo, né, a profundidade que trata o livro. E só poderia partir de um espírito já muito preparado. Perfeito. Nós agradecemos a opinião de vocês, a presença de vocês neste quadro. Vocês estarão conosco em outras cenas, né? E para os nossos amigos telespectadores, os nossos amigos espíritas e não espíritas. Até a próxima vez. Falando ao coração. Olá. À medida que as crianças vão crescendo, nós precisamos ir trabalhando os seus coraçõezinhos em torno da amizade. O nosso querido Milton já nos avisou que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. E Tagore, o grande poeta da Índia, ele nos diz que ao cair da tarde, quando nós olharmos para trás para verificar a estrada que caminhamos, vamos encontrar muitas luzinhas acesas, e essas luzinhas acesas são os amigos que fizemos. Amigos são de todos os matizes e de todas as ocasiões. Eles nos desapontam? Sim, nos desapontam sim, da mesma forma que nós também falhamos com eles. Então, é muito bom nós termos na ativa a boa vontade, a compreensão, a tolerância, o pronto perdão,
porque facilita a convivência. Cada amigo nos dá o bom tesouro do seu coração. Precisamos também apresentar para as nossas crianças, incentivá-los, os bichinhos, incentivá-los a perceber a lealdade de um animalzinho, o seu carinho espontâneo e sem exigências. Chico Xavier, o nosso querido Chico, era amigo dos animais. Ele tinha uma ternura pelos animais. Ele tinha um cachorrinho que chamava Brinquinho. O Brinquinho era seu amigo e confidente. Era Brinquinho quem o ouvia. Ele tinha também, mais tarde, a Fofa. Era uma outra cachorrinha que o acompanhava todo o tempo. Quando ele psicografava, ouvindo música clássica, horas e horas, tarde da noite, a Fofa ficava ali juntinho dele e dormia ao lado de sua cama. Existe uma história também muito especial que ele tinha, quando ele psicografou Paulo Estevão, o grande romance Paulo Estevão, ele tinha um sapo que o acompanhou durante todo o período da psicografia. Quando o livro ficou pronto, ninguém mais ouviu falar do tal sapo. Chico costumava dizer que os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Sejam plantas, sejam animais, sejam pessoas, não importa. O que importa é que estamos ensinando as nossas crianças e a nós mesmos a sermos amigos da vida, a amarmos e respeitarmos a nossa vida. E já que estamos falando de amizade, não podemos esquecer de ensinar as nossas crianças do divino amigo Jesus, que nos conhece pelo nome, pelas nossas emoções e que é o nosso amigo de todas as horas. Obrigada, Jesus, por me ouvir. Obrigada, amigos, pelo carinho de sempre. Obrigada, meus bichinhos, que passaram e passam pela minha vida. Informativo Visão Espírita. Ok, amigos, estou aqui para te fazer um convite. Nós estamos em Jacareí com as inscrições abertas para o 3º concurso de contos e poesias com temática espírita, o Prêmio Jorge Toledo Rizzini. É um encontro que acontece, como eu disse, é o terceiro, acontece pela 3ª vez, dentro do nosso Encontro de Espiritismo em Jacareí, que será o 8º, que vai acontecer no mês de junho. As inscrições já estão abertas, o regulamento você pode pegar através do nosso e-mail, carlosmonteoliva@gmail.com, e você vai poder ver aqui embaixo o e-mail para que você possa obter mais informações. As inscrições vão até o dia 25 de maio e a premiação será dia 12 de junho, dentro do 8º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Eu conto com você, eu conto com a sua poesia, eu conto com o seu conto, eu conto com a sua participação. Você está assistindo o programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Não saia daí! Vem aí a sensacional Bienal do Livro de São José dos Campos, de 8 a 17 de abril no Parque da Cidade, com estande da Banca do Livro Espírita Allan Kardec, com descontos de 30% a 40%, de 8 a 17 de abril, no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Livro dos Espíritos.
Vamos falar sobre questões do Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita. Vamos ver um item da introdução do Livro dos Espíritos. Nesta introdução, Kardec explica várias coisas. Por exemplo, por que criou a palavra espiritismo, se já existia a palavra espiritualismo? Esta última é empregada para distinguir do materialismo. Toda doutrina que acredita em algo além da matéria é espiritualista. Agora, para designar a doutrina que estava sendo trazida pelos espíritos, que tratava de reencarnação, mediunidade, evolução dos espíritos, etc., precisava de um nome próprio. E espiritismo era adequado, pois identificava que era a doutrina dos espíritos. E também Kardec explica nesta introdução como foi o processo que deu origem ao espiritismo. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não a uma pergunta feita. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando à mesa um número de pancadas correspondentes a cada letra da palavra a ser produzida. A precisão das respostas e correlação com as perguntas causaram espanto. O ser que respondia às perguntas, interrogado sobre a sua natureza, informou ser um espírito. Vejam, foi o próprio fenômeno que se designou como espírito. Este processo era demorado e os próprios espíritos indicaram outro. Colocar um lápis numa cesta, colocá-la em cima de uma folha de papel e o médium, pondo a mão sobre a cesta, esta começa a se movimentar e escrever no papel. A primeira versão do Livro dos Espíritos, composta de cerca de 600 perguntas, foi redigida por este processo. Reconheceu-se mais tarde que a cesta não era realmente mais que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Este processo é conhecido por psicografia. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica, vindo-se a saber que as comunicações podiam ser também transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. Até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium e do lápis. Nosso querido Chico Xavier era um excelente médium psicógrafo. Todos os cerca de 420 livros escritos através de sua mediunidade o foram pela psicografia. Temos até um caso interessante. Na noite de 29 de março de 1937, na sede da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, Chico Xavier psicografou uma mensagem em inglês, Chico não sabia inglês, e escrita da direita para a esquerda, ou seja, para ler era preciso colocá-la em frente a um espelho. Fez isto na frente de 600 pessoas da plateia. Um grande abraço, querido Chico. Informativo Visão Espírita. Dia 16 de abril, sábado, em São José dos Campos, palestra com André Trigueiro, apresentador da Globo News. O apresentador fará uma palestra sobre espiritismo e ecologia no auditório da Obra Social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 35, no Jardim Paulista. André Trigueiro, da Globo News, com a palestra sobre espiritismo e ecologia. Você não pode perder. Dia 16 de abril, sábado, na Obra Social Célio Lemos, em São José dos Campos. Com humor, também se fala sério. Rindo e refletindo com Chico Xavier. Aqui, ó.
do Richard Simonetti, tá bom? Olha, vale a pena, viu, pra você ver como é que o Chico vivia. Você sabe que ao longo de sua luminosa trajetória aqui entre nós, o Chico várias vezes tem problema de saúde. Todo mundo sabe disso. Na televisão ele está sempre com aquele problema dos olhos, até no pinga-fogo, lembra? Pois é, mas aí ele falou para a pessoa assim, olha, eu não sofro tanto assim, viu? Porque a ciência médica está bastante avançada. Tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável e há décadas eu faço a medicação dos meus olhos, com muita calma, porque considero, conforme me ensinou Emmanuel, que a possibilidade de ver já é um privilégio. A possibilidade de ver é um privilégio. Tem uma catarata no olho esquerdo e olha, ele estava vivendo bem. E aí o que aconteceu? Teve um dia, o Chico recebeu a família em casa, né? E ele estava lá na casa dele, né, doente, com um problema hemorrágico no olho direito, né? Aí apareceu o Emmanuel. 2 dias o Chico não tinha aparecido para trabalhar. Não tinha aparecido para psicografar um livro, né? Como diz, né? Aí o Emmanuel chegou, ô Chico, por que é que você não está trabalhando, né? Ah, aí fez aquela cara de coitadinho que a gente sabe fazer, né? Ah, estou tão doente, sabe? Ah, estou com uma catarata aqui, não, estou com um problema hemorrágico do lado direito, né? Ué, mas eu ter 2 olhos, meu amigo, é um luxo. Ele pensou bem e foi trabalhar. Agora pergunto, gente, quantas vezes você tem aquela gripezinha e você fala, não dá para trabalhar? Quantas vezes você está saindo lá para o centro espírita? Vou sair, está chovendo, e hoje está muito frio. Ai, cansei muito, trabalhei demais hoje, olha, eu não vou poder ir lá no centro não. Não quero saber, não mostra desinteresse e acabou. Outra hora, meu amigo, daquele sono, né? Você está para sair, vou dormir, já é hora de dormir. Que isso? Vem a visita na hora que você está saindo. Na hora que você está saindo, você recebe aquela visita e fala assim, ai, desculpa. E os seus amigos lá no centro espírita? Você vai pedir desculpa depois? Pois é. Dá mal-estar. Então, daquela tontura, né, que você está saindo de casa, aquela tontura, vontade de ir para a cama, para deitar, para dormir. Aí você fala assim, não dá. Meu amigo, eu digo para você o seguinte, se você sentir tudo isso, é que o negócio vai ser bom. Você vai ter que ir para o centro espírita. Você pode ir para o teu trabalho que você vai se dar muito bem. Porque não adianta dar de coitadinho. O Chico trabalhou muito tempo aqui entre nós, escreveu, psicografou, falou, fez palestra, participou de programa. Mesmo com catarata, mesmo com os problemas de saúde, ele estava lá. Ele não deu de coitadinho. E, por favor, não vamos dar de coitadinho nós. O Chico foi uma figura brilhante. Olha, foi um irmão, aquela pessoa que a gente pode ter como exemplo. E ele trabalhou, mesmo com problema na vista. Olha, vamos seguir exemplo dele? Vamos embora. Até o próximo programa. Chico, a jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupada com as mortes coletivas. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas
reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Bem, nós vimos há pouco essas imagens maravilhosas do Pinga-Fogo com Chico Xavier. E a pergunta foi exatamente a respeito de tragédias coletivas. E a pergunta 738 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além desses flagelos destruidores? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: sim, diariamente Deus os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem, somos nós, que não nos aproveitamos desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho, que possa sentir a sua própria fraqueza. Essas foram as respostas, ou a resposta, melhor dizendo, dos Espíritos para a pergunta 738. E tem um complemento, a pergunta 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbem o homem de bem como o perverso. Isso é justo? E as entidades responderam o seguinte: durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. E após a morte física, evidentemente, porém, outra é a sua maneira de pensar. A vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarce com que eles aparecem no mundo. E nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Essas foram as perguntas dos Espíritos para essas colocações. E nós estamos vivenciando a transição planetária. Nós estamos vivenciando alguns flagelos que, na nossa forma de enxergar, ainda é muito materialista, são essas destruições, mas que, na verdade, fazem parte desse planejamento divino. E aquilo, como foi dito na resposta dos Espíritos, aquilo que sucumbe, aquilo que morre nesses flagelos. Nós vivenciamos há poucos o tsunami, o terremoto no Japão e ainda estamos vivendo com as catástrofes no sul do estado do Rio de Janeiro, aqui próximo mesmo no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Em todos os lugares nós vemos algumas situações em que os espíritos desencarnam em massa, se é que podemos dizer assim. E Chico coloca da seguinte forma: os débitos nós contraímos às vezes individualmente, às vezes contraímos num pequeno grupo e às vezes contraímos em grande grupo. Portanto, esses ressarcimentos são feitos individualmente, são feitos em pequenos grupos ou são feitos em grandes grupos. E como a resposta dos espíritos, o que interessa realmente somos nós, espíritos imortais criados à imagem e semelhança de Deus. Não estes corpos, não isto aqui, que como foi colocado pelos espíritos, são como uniformes, rotos, rasgados, que ficam jogados. Nós trocamos de roupa, portanto nós trocamos de corpo. E o que interessa, a resposta foi, o general se preocupa com o soldado e não com a farda, não com o uniforme. Deus se preocupa conosco, nós somos seus filhos, não este corpo que é como uma farda, como uma vestimenta. Portanto, tudo aquilo que, à primeira vista para nós, se apresenta como flagelo destruidor, como desgraça, como catástrofes, na verdade, são ressarcimentos que são realizados, como eu disse há pouco, em grupos para exatamente a nossa evolução. Portanto, tudo aquilo que nos acontece, nós temos que tentar olhar com este olhar divino, com esse Deus pequenininho que existe dentro de cada um de nós. Deus é Pai, Deus é justo. E isso que perece nesses flagelos é apenas e tão somente o corpo físico.
Você, eu, nós, espíritos imortais, caminhamos rumo à evolução. Falando de Chico. Esse era um local em que o Chico, ele foi colocando tantos papéis que não dava nem para acompanhar dentro de uma disciplina de ordem, que ele falava que a ordem vinha dos bons espíritos, que eles não podiam parar, que eles não tinham tempo para parar e que ele tinha de acompanhá-los. E nesse lugar aqui, ele então se recolhia em alguns momentos e até muitas vezes tomava conhecimento de acontecimentos no mundo exterior, vendo daqui a sua televisão, o seu programa várias preferido. E várias vezes, depois que nós tivemos de modificar, que ele ficou mais para o lado de lá, que a labirintite tomou conta dos seus problemas de saúde, ele ficava mais no lado de lá. E aqui ele vinha, eu transformei numa sala, ele gostava de ver o jornal. Sentado exatamente nesse aqui. local onde eu estou. Você entende? Nós ficávamos conversando muito tempo antes que eu fosse para o meu consultório, para o trabalho da tarde. Então, sempre antes que eu saísse, ele vinha aqui assistir um pouco de televisão. Uma coisa, Eurípides, você acaba de dizer que vocês conversavam muito aqui. Alguma lição, alguma coisa que você julga que é interessante você ressaltar de uma dessas conversas, provavelmente um desses conselhos? Os conselhos de Chico eram sempre sábios, não só para o Dr. Eurípides, mas para todos nós. Você, Saulo, sendo a pessoa que acostumou a ser investigativo em tudo, você sabe que o Chico jamais falou alguma coisa em vão. Tudo que ele falava tinha um conhecimento não somente para você que estava ouvindo, e sim para o mundo. Porque tanto quanto Jesus, o Chico falava por parábolas. Que ele nunca mandou ninguém fazer isto ou aquilo. Ele ensinava com os exemplos, principalmente dele. Porque o Chico Xavier, você deve lembrar bem, ele ensinou o mundo cristão e, inclusive, o não cristão, como fazer caridade. A mensagem. O Dr. Weimar Muniz de Oliveira, em seu livro Casos Inéditos de Chico Xavier, nos relata que, desde que ele conheceu o Chico, Dr. Weimar, ele é um juiz de direito aposentado, foi presidente da Federação Espírita de Goiás. E seu relacionamento com Chico se dá desde 1959, quando Chico mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. E ele afirma aqui todas as observações que decorreram de um entendimento bastante profícuo, uma convivência bastante amigável, o levaram a concluir que, sem sombra de dúvida, a missão de Chico foi prosseguir no trabalho de Kardec, na divulgação, na complementação de toda a codificação espírita. Ora, gente, o espírito supervisor de Chico Xavier, Emmanuel, na realidade, não conhece ou não apareceu somente com a vida material de Chico. Consta que ele já teria sido, sim, parte da equipe Espírito Verdade, quando todos os conhecimentos espíritas nos foram trazidos. Ora, Fernando Worm, um escritor, numa entrevista que fez com Chico, perguntou-lhe se Chico confirmava que o mentor espiritual Emmanuel é o mesmo que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo e como participante da equipe que assessorou Kardec. Chico respondeu simplesmente: conservo em mim a certeza de que ele terá participado sim da equipe que colaborou na estruturação da codificação espírita. Não tenho a menor dúvida disso, tanto que, na sua mensagem e
intitulada O Egoísmo, que está no capítulo 11, parágrafo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual ele faz menção a Pôncio Pilatos, deixa sem sombra de dúvida a sua ajuda, a sua participação no trabalho de Kardec. Ora, gente, isso tudo nos leva, evidentemente, a concluir que essa união de Chico, Emmanuel, não se faz coisa recente. Eles já vêm vindo juntos desde muito tempo. Ora, sem que isso leve à afirmação nossa, eu vou citar Carlos Bacelli, um dos grandes, um dos mais acreditados escritores espíritas da atualidade, que afirma categoricamente, por suas próprias conclusões, que Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Ora, nós não vamos, como eu disse, afirmar isso, mas nós podemos perceber sim que Kardec desencarnando em 1869, Chico renascendo em 1910, Emmanuel já estava lá, Emmanuel apareceu de novo. Então nós percebemos que essa equipe que se intitulou o Espírito Verdade, na realidade é uma equipe bastante afinada que já está junta há muito tempo. Para pensar. Corrente de energização da água. Caros amigos telespectadores, mais uma vez nós agradecemos a sua atenção para este programa que estamos encerrando. E no encerramento de todos os programas, vamos nós todos nesta corrente forte, nesta corrente de energia, nesta corrente de pensamentos que tanto tem ajudado muita gente, assim como você poderá neste momento estar conosco, ajudando alguém do seu lar, se ajudando, colocando ao seu lado a água necessária como remédio a todos nós para aproveitarmos este momento de corrente de energias positivas. Vamos todos orarmos juntos. Chico Xavier já era, na sua vida encarnada entre nós, um hino de paz e amor. Já era uma prece viva através da sua conduta e dedicação ao próximo. Nos ensinou que orar é estarmos não só em comunhão de pensamento com a espiritualidade superior, mas ele também nos ensinou que nós sempre estaremos em comunhão de sentimentos elevados com os espíritos no momento da nossa oração. Espíritos que querem nos ajudar, que estão presentes em nosso lar, nos acompanham na qualidade de anjos guardiões. Nesse instante de prece, de energização desta água, se forma uma poderosa corrente de pensamentos e sentimentos. E que você está nos assistindo neste momento, está fazendo parte desta corrente. São dezenas, centenas de pessoas que com os pensamentos e os sentimentos no bem, no amor e na caridade, tão exemplificados pelo irmão Chico Xavier, procuram dirigir tanta energia renovadora e restauradora com auxílio dos benfeitores espirituais para esta água colocada ao seu lado e que já se transforma neste momento no remédio adequado para cada um de nós, para cada um dos seus familiares. Esta água se transforma em bênçãos divinas. Ela servirá em seguida para aliviar uma dor, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio espiritual, e todos aqueles que dela se servir estará neste momento com o alívio dos bons espíritos. Vamos vibrar com todas as fibras mais sensíveis do nosso coração, voltados para a paz e o amor de Jesus. Vibremos, vibremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, espíritos amigos, por mais uma vez atender às vibrações do bem geradas
por esta corrente poderosa. Que assim seja, que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade